Então, gostaria de dar as boas-vindas aí a todos. Vamos dar início a mais uma reunião do BXGDE, que é o nosso grupo de discussões empresariais. A gente tem uma próxima reunião prevista para o dia 27 de setembro, e ela vai acontecer em formato híbrido e presencialmente na FIENG, em Belo Horizonte, na Avenida do Contorno. Então, todos aqui estão também convidados a participar. É o momento que a gente tem para trocar algumas ideias presencialmente. A gente sabe dessa importância, né? Como esse tempo é precioso quando a gente está presencialmente com vocês. Então, estão todos convidados também a participar da nossa próxima reunião presencialmente na FIENG, dia 27 de setembro. Relembrando aqui, a gente tem o apoio da FIENG pelo Conselho Tributário, Senai, com o Centro 4.0, Goulart e Colipículo Advogados, trazendo sempre as sessões jurídicas, alguns assuntos relevantes, Meet Platform com o Zé Adriano, trazendo as atualizações tributárias, fiscais, contábeis aí, que também são compartilhadas via blog, e a RSM Brasil, que nos apoia também nas necessidades aí relacionadas aos controles internos. Aqui eu também compartilho um link para indicações de novas empresas. A gente tem sempre novas empresas analisando a entrada do nosso grupo e meu contato. Bom, a gente tem uma pauta já prevista. Iniciaremos com a sessão jurídica sobre processo administrativo fiscal, que é um tema que a gente já tinha levantado aí como relevante a ser discutido nesse grupo. E o Fernando vai falar um pouco para nós aí sobre o compliance fiscal, essa medida provisória, né, que a gente também iniciou esse debate aí recentemente, o projeto de lei. E na sequência a gente vai tratar da sessão de controles internos, com o CPC 07, subvenções governamentais e seus aspectos contábeis e tributários, né? E a gente vai ter a participação do Saulo, da Jordânia e de Samuel, RSM Brasil. E como a gente sempre faz, periodicamente, traz as novidades, aí, assuntos diversos, atualizações tributárias com o José Adriano, Meet Platform, e a previsão de encerrarmos às 17 horas. Então, gostaria de dar início aí, convidar o Fernando Lima Gomes. Boa tarde, né? Sempre um prazer falar aqui com o pessoal do Blutex e dos grupos de discussão empresarial. E hoje, primeiro a gente faz essa apresentação do escritório, né? Nosso escritório, a gente fala que tem um olhar 360 graus, ele atende todas as áreas que uma empresa necessita, então as nossas áreas de atuação são as mais amplas possíveis. Aí a gente está vendo alguns exemplos: agronegócio, recuperação de crédito, societário, com todas as questões de M&A, né? Shopping centers, tributário e fiscal, que é o nosso tema aqui hoje, imobiliário urbanístico e contencioso empresarial também. A gente atende, assim como direito digital, contratos comerciais, trabalhistas, etc. Então, a ideia é fazer uma atuação ampla mesmo. Esses são os nossos sócios, né, atuais, o João e o Cristiano, os fundadores. E aí vamos chegar logo, sem mais delongas, no tópico de hoje, que na verdade não é processo administrativo fiscal, mas a gente vai tratar dos programas de compliance tributário, porque essa medida provisória e esse projeto de lei que estão aí, a medida provisória 1160 e o projeto de lei 2384, ambos desse ano, tratam do programa de compliance em nível legal do âmbito da Receita Federal. E por que isso é importante? Porque a gente já viu algumas iniciativas da Receita de começar um programa de compliance e em alguns casos a gente vai ver aí ao longo da apresentação que essa iniciativa não foi para frente um dos motivos disso é que não existia uma lei regulamentando mesmo, porque, como a gente vai ver aqui, o compliance, nesse caso, ele não é aquele compliance que a gente pega a empresa e olha para dentro dela, né? Vamos ver se a empresa está se adequando às normas, se a empresa tem um código de conduta, se a empresa tem, né? E a gente não vai estar olhando exclusivamente para a empresa olhando para o seu próprio umbigo. No caso aqui, a gente está falando de um compliance cooperativo.
Então, a ideia é que a interação entre empresa e receita fique mais cooperativa. E isso tem uma série de implicações que a gente vai ver ao longo da nossa apresentação aqui. Primeiro, né, a gente precisa entender o que é o compliance, né? Na verdade, aqui, o José Adriano poderia vir dar uma aula aqui sobre o tema, mas, assim, sendo bem sucinto, a gente vai falar que vai ser aquele conjunto de práticas implementadas no interior de uma empresa para monitorar o bom cumprimento das legislações e controlar a licitude e relacionamento jurídico com terceiro. A origem do compliance é lá dos Estados Unidos, da década de 70 do século passado, né? Com base naquele Foreign Corrupt Practices Act, que é o FCPA, que tinha um objetivo dessa lei foi moralizar as práticas internacionais americanas, porque muitas das empresas tinham uma série de escândalos envolvendo suborno de empresas americanas com governos estrangeiros. E então, para frear isso, foi criada essa lei para impedir que houvesse esse relacionamento promíscuo entre empresas e nações, né? Só que aí, o que acontece? Só os Estados Unidos que tinham essa lei, né? Ninguém mais... Aí os outros países começaram a ter uma vantagem, entre aspas, competitiva, porque eles podiam continuar subornando, né, os outros países, né? Então, assim, foi feito todo um trabalho internacional, especialmente pelos Estados Unidos, porque eles, né, já tinham essa questão legal interna, e aí eles, em 97, né, os Estados membros do OCDE, junto com Brasil, Chile, Argentina, República Eslovaca e Bulgária, celebraram a Convenção sobre o Combate à Corrupção de Funcionários Públicos Estrangeiros em Transações Comerciais Internacionais. Ela só foi promulgada aqui no Brasil em 2000, por esse decreto 3678. Em 2002, teve a Convenção Interamericana contra a Corrupção, da OEA, e aí, em 2006, teve a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, essa já de 2006, implementada aqui no âmbito nacional, pelo Decreto 5687. E aí, um marco importante que a gente tem também é a Lei Anticorrupção, né, que é essa Lei 12.846, de 2013, e que nela tem uma previsão muito específica para as empresas, no sentido de que deve ser levado em consideração, eventualmente, então, em caso de uma investigação, né, de aplicação da lei anticorrupção, em que vá ser aplicada uma multa, etc., deve ser levada em consideração a existência de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo à denúncia de irregularidades, e a aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta no âmbito da pessoa jurídica. O que está falando a lei anticorrupção, então? Se a empresa tem um programa de compliance, né, abrangente, com todos esses pontos, isso deve ser como se fosse uma atenuante para essa aplicação da lei anticorrupção. Então, já é um ponto interessante de ser observado, que é a própria lei estabelecendo um critério de abrandamento, né, da sanção, com base na empresa já possuir esse código, né, interno, e observar, obviamente. E aí, continuando, né, o compliance vai usualmente se relaciona às práticas anticorrupção e a questões éticas de tomadas de decisões norteadas pelas regras internas de conduta, os propósitos e os valores da companhia. E aí, a gente vai ver que a relevância do compliance não vai ficar só na questão legal, só na questão de cumprimento de regras, porque até porque, né, é bem óbvio que assim, o cumprimento da lei é um pressuposto, né? Todo mundo tem que cumprir as leis. A questão é além do próprio cumprimento das leis e também determinações de outros entes, como, por exemplo, de controle, né, como CVM, COAF, Banco Central,
todos esses entes vão acabar tendo que ser observados os seus regulamentos próprios para que a empresa esteja sempre em conformidade. Até mesmo os próprios acionistas vão muitas vezes exigir que a empresa esteja em conformidade. Por quê? Porque ele está investindo e ele não quer investir em uma empresa que eventualmente esteja em desconformidade ou sujeita a algum tipo de penalidade. E até mesmo agora a gente tem alguns casos recentes de outros atores do mercado influenciando nesse tax no compliance, né? Não necessariamente só no caso tributário, mas, por exemplo, o tax shaming que aconteceu no caso da Starbucks, que gerou uma série de protestos lá na Inglaterra, porque a empresa faturou 9 bilhões de libras, e ao analisar as demonstrações da empresa, né, verificaram que ela não pagou nenhuma libra de impostos na Inglaterra. E aí isso gerou uma revolta do povo inglês, que começou a questionar, porque o planejamento tributário dela, apesar de lícito, gerava um prejuízo para a nação, né, inglesa. Na verdade, ela não gerava nada de receita tributária lá na Inglaterra. Então, assim, até mesmo esse tipo de situação começou a ser questionada, não, obviamente, por entes do governo, né, e nem pelos próprios acionistas, mas pelo pessoal onde está instalada, né, a sua empresa. E aí, agora a gente vai chegar, mas e o compliance tributário? Porque até aqui a gente está falando do compliance naquela ótica da empresa, analisando o seu próprio umbigo, né? Ela olhando para dentro e verificando se ela está se adequando às normativas vigentes, né? No caso aqui do fisco contribuinte, a gente tem uma peculiaridade que é aquela ideia, né, de que desde os tempos mais remotos da história, se a gente for voltar aí, lá nos Sumérios já tinha problema entre fisco e contribuinte, né? Então, assim, é uma relação de mais de 5.000, de quase 5.000 anos, e o posicionamento é sempre antagônico, né? O fisco desconfiando do contribuinte e o contribuinte desconfiando do fisco, porque tem aquela questão de, ele está me cobrando a mais, e o outro achando que ele está escondendo o fato gerador, ou a renda, né, ou o que quer que seja. E, com base nisso, criou essa ideia de que os estudiosos chamam de um paradigma do crime. Por quê? Porque a fiscalização ela vai estar sempre analisando a relação fisco-contribuinte com aquele olho de que tem que fiscalizar, porque se eu não fiscalizar, ele vai sonegar e eu não posso perder receita. Por outro lado, o contribuinte está sempre ali tentando ser o mais esperto possível, diminuir ao máximo a hipótese de incidência e a base de cálculo, o que quer que seja, para diminuir o imposto a ser pago. Então, com base nesse tipo de atrito, a relação era sempre essa, de um querendo levar vantagem sobre o outro, né, no caso do contribuinte, e o fisco querendo fechar o cerco para não deixar nada escapar. Só que aí, especialmente no caso brasileiro, esse paradigma já se provou que não é muito eficiente, porque o nosso processo, né, administrativo fiscal para cobrar impostos e também, especialmente as execuções fiscais, eles são muito ineficientes. Então, um processo tributário que tem uma média de 12 anos de tramitação, né, se a gente for pensar nesse sentido, ele não vai não vai ser eficiente no sentido de gerar aquele crédito que o fisco necessitaria inicialmente. Por causa disso, as administrações tributárias de vários países já vêm buscando adotar essas alternativas diferentes de combater o descumprimento das obrigações tributárias, que principalmente é buscando mudar esse paradigma, passando de um paradigma do crime para um paradigma do serviço.
qual que é a ideia por trás disso? O contribuinte ele vai ser visto não como uma pessoa que está tentando evadir ou uma pessoa que está querendo não pagar. Ele vai ter que ser educado sobre a importância do pagamento do tributo. Por quê? Porque aquele tributo financia uma série de serviços públicos que retornam para esse contribuinte e, além disso, a fiscalização ela não vai ser mais com aquela ideia sempre de punir. Ela não vai ter aquela mentalidade de apenas né, aplicar multa, tentar recolher o máximo, arrecadar o máximo. Ela vai querer, na verdade, inspirar uma relação de cooperação mútua e confiança. E aí, com base nisso, ir melhorando a relação entre o fisco e o contribuinte ao longo do tempo, né? A ideia é que os contribuintes passem a conferir com mais transparência, abrir as suas informações para o fisco, e o fisco, em contrapartida, vai dar uma segurança jurídica maior para o contribuinte, né? Ele vai oferecer algumas vantagens para aquele contribuinte em conformidade. Aí, agora a gente já pensa, chegando aqui no cenário brasileiro, a Receita Federal já tinha lançado em 2018 um programa que se chamava Proconformidade. Esse programa foi muito elogiado, inclusive na própria ONU ele foi mencionado lá, e baseava numa classificação dos contribuintes, né, conforme a sua integridade e veracidade das informações prestadas, entrega tempestiva de declarações e pagamento do tributo. Então, o contribuinte era classificado com base nesses critérios. Quem tivesse uma classificação boa teria prioridade na análise de processo administrativo, até para restituição, né, para receber restituição, e esses contribuintes que têm uma análise boa também poderiam regularizar suas inconsistências em declarações antes de qualquer procedimento fiscal, sem aplicação de multa nenhuma. Por outro lado, os contribuintes mal classificados ficariam sujeitos a fiscalizações mais rigorosas, né, com um regime especial de fiscalização. Qual que é o problema disso? Foi feita uma consulta pública, e aí a minuta da portaria da Receita, que tratava desse programa, não chegou a ser publicada. Talvez porque já vislumbrasse aqui, nessa época, que isso poderia ter uma violação ao princípio da legalidade, porque a gente está fazendo uma diferenciação entre contribuintes, aplicando vantagens para uns e desvantagens para outros, sem uma lei que permitisse isso. Né? Por uma mera portaria da Receita, você já fazer isso é uma questão que provavelmente pesou na publicação ou não dessa portaria. E aí agora, nos últimos anos, mais recentemente, né, mais especificamente em 2021, a Receita criou uma nova iniciativa e esse novo programa chama Confia, Programa Confia, da Receita Federal. E aí, em 2021, foi criado um comitê gestor, que vai ser responsável pela definição das diretrizes desse programa. Esse programa ele é bem abrangente, já existe um fórum de diálogo com entidades e empresas, inclusive um grupo de empresas já foi convidado para participar das discussões preliminares para ajudar a desenvolver o modelo desse compliance cooperativo no âmbito da Receita. Como a gente está vendo aqui, isso aqui é uma cópia do site da Receita na parte do programa Confia. Aqui está mencionando que o Confia é o Programa Brasileiro de Conformidade Cooperativa Fiscal. Então, o que a gente está vendo aqui? Vai ser uma conformidade cooperativa. É essa a ideia mesmo, de fisco e contribuinte trabalhando juntos para melhorar essa relação e ter o resultado pretendido, obviamente, pelo fisco. Mas, assim, de uma forma e sem penalizar muito antes, pelo contrário, uma forma que o próprio contribuinte seja incentivado a manter a sua regularidade.
E aí, a gente vê aqui que o Fisco menciona, aplicando o conceito de gerenciamento de riscos e analisando o comportamento, o histórico de conformidade e a estrutura de controle fiscal dos contribuintes, a administração fiscal pode relacionar de maneira mais eficaz e eficiente com cada um. A gente vê aqui já como é que vão ser alguns pontos. Ele vai fazer um gerenciamento de risco, com análise de comportamento do contribuinte, que isso vai estar pesando, histórico de conformidade, estrutura do controle fiscal desses contribuintes. Então, a gente já vê aonde vão ser, né, para onde vai ser direcionada esse olhar do fisco aqui, pelo menos inicialmente na ideia desse programa Confia. A gente está vendo aqui, ó, atualmente, a gente, lá no site da Receita também pode ver isso, as etapas de trabalho do programa Confia. O primeiro ponto foi o alinhamento, né, onde foram traçados os objetivos e interesses da administração tributária e das grandes empresas, formar o grupo de trabalho e construir a confiança, né? Então, esse alinhamento já foi feito. Atualmente, estamos nesse ponto aqui, desenhar o modelo de conformidade cooperativa com base nas orientações da OCDE e nas melhores práticas internacionais. Então, a gente está nesse ponto. As empresas, junto com o fisco, estão desenhando o modelo. Depois a gente vai ter uma fase de teste, né, que o modelo em um grupo pequeno de empresas, né, voluntárias, vai ser, por meio de um projeto piloto, vai ser feita a validação, aperfeiçoamento, e aí depois implementa-se mesmo o programa, né, que inicialmente para um pequeno grupo de empresas interessadas e progressivamente, né, a expansão vai sendo feita para um número maior de empresas interessadas. As empresas aqui, por curiosidade, as empresas que assinaram esse protocolo de cooperação técnica e participaram, estão participando lá com a Receita, acredito que aqui deve ter uns 90% do PIB nacional. Porque se a gente for ver, todos os bancos praticamente estão aqui, Ambev, Petrobras, Vale, as telefônicas, temos aqui Carrefour, Centrais Elétricas Brasileiras, Companhia Siderúrgica Nacional, a ArcelorMittal, né? Bom, tem uma série de empresas aqui, todas essas aqui assinaram esse protocolo de cooperação técnica e estão participando lá desse grupo de trabalho da Receita. Aliás, eu até queria ver se tem alguém, a CEMIG também está lá entre as empresas, alguém aqui do grupo, por acaso, alguma empresa está lá, está sabendo se a empresa chegou a assinar esse protocolo, se participou de alguma reunião com a Receita? Acho que Fernando, não. boa Oi? tarde. Oi? Oi? Se pelo menos avaliou, pode levantar aí a mão e abrir o microfone. Nós auditamos algumas empresas que elas estão no projeto, mas ainda não ficamos sabendo de reunião, assim, ainda estava naquele processo inicial. Ah, tá. Mas elas já deram assim, só a notícia mesmo de que iriam participar, né? Sim, Entendi. Não, porque assim, a gente tem muita curiosidade de saber o que a Receita está preparando, né? Apesar da gente já saber a base, né, daquilo ali que está sendo construído, e agora com a MP e a lei, o projeto de lei, a gente vai ter uma amostra maior. A gente já, né, queria saber se já tinha, por exemplo, um projeto de uma iene, né, de como que a Receita pretende regulamentar isso. Mas bom saber, né? Então, assim, me parece que ainda está no início e também porque eu acho que eles estão esperando esse projeto de lei virar, sabe? sim. Pelo que a gente tinha conversado, o principal intuito era aproximar, né? Aproximar as empresas do fisco e manter uma boa relação para até questão de dúvidas mesmo e tal, evitar aí algum procedimento incorreto, quebrar esse medo, né, de tirar dúvidas, abrir soluções de consulta. Não, mas é bem por aí mesmo. E a gente vai ver aqui, aqui a gente vai ter agora
seguindo aqui na apresentação, essa medida provisória 1160 desse ano, né, ela ficou famosa por outro motivo, né, não pelo programa de conformidade da Receita. Ela é a medida provisória que voltou com o voto de qualidade do CARF para o fisco, né? O primeiro artigo dessa medida provisória tratava disso. Só que essa medida provisória do segundo artigo tratava especificamente do programa de conformidade. E fala o seguinte, que a Secretaria da Receita Federal poderá, e aí ela fala, poderá, é importante esse poderá aqui, porque depois isso muda, disponibilizar métodos preventivos para autorregularização de obrigações principais ou acessórias, relativos aos tributos por ela administrados. Então, aquela história, né? Você vai ter um método preventivo para evitar que você tenha, né? Eu não cumpri regularmente uma obrigação acessória, mas teria um método preventivo para eu me autorregularizar. E estabelecer programas de conformidade para prevenir conflitos, né, assegurar o diálogo, que é essa ideia que você falou, Samuel, e a compreensão de divergências acerca da aplicação da legislação tributária, aquela história, né? Tem uma questão aqui eu tenho um posicionamento, né? Nós contribuintes temos um posicionamento e o fisco tem outro. Vamos tentar entender qual que é o lado de lá, vamos sentar para compreender essas divergências. E aí, nas hipóteses que trata o CAPT, a comunicação ao sujeito passivo para fins de resolução de divergências ou inconsistências realizadas previamente à intimação não configura início de procedimento fiscal, que é aquela ideia. A gente está só conversando, não é um procedimento fiscal, você não vai ser multado por causa disso. E a Secretaria da Fazenda, da Receita Federal, poderá disciplinar o que está disposto nesse artigo. Isso aqui estava na MP. E aí, essa MP caducou, né? Como a gente sabe, está ainda pendente, né? Ela já não existe mais, mas veio um seu substitutivo, que foi o Projeto de Lei 2.384, né? E aí, esse aí também trata, né, nos primeiros artigos, sobre a questão do CARF, né, do voto, e aí agora foram inseridas outras regras, que não é o objetivo da nossa discussão hoje, mas de eliminar multas em caso de julgamentos que forem não unânimes, etc. Mas aí, sobre o programa de compliance, já mudou um pouco, porque ele fala o seguinte: com o objetivo de incentivar a conformidade tributária, a Receita Federal disponibilizará obrigatoriamente métodos preventivos para autorregularização. Antes era poderá disponibilizar, agora ela vai ter que, né? Então, é uma coisa obrigatória para a Receita. E aí, nas hipóteses de que trata esse artigo, a comunicação ao sujeito passivo não configura início de procedimento administrativo ou medida de fiscalização. Então, o que está falando aqui? Olha, a gente vai ter que mudar essa mentalidade da Receita de iniciou a fiscalização, agora já era, não tem mais como você multado. Não, isso vai ser alterado. Vai ter um procedimento prévio de autorregularização que vai ser obrigatório. E isso é bem interessante nessa ideia de construir uma relação menos conflituosa entre contribuinte e Receita, porque você já vai fazendo com que o cara fale: olha, está errado isso aqui, confirme, você tem a chance de regularizar, né? E vai criando-se esse ambiente melhor. Aqui, então, a gente estava falando da autorregularização. E sobre o programa de conformidade, que a gente vai ver aqui, a Secretaria Especial da Receita Federal considerará os seguintes critérios, né? Então, ela vai analisar regularidade cadastral, histórico de regularidade fiscal do sujeito passivo, compatibilidade entre as escriturações ou declarações e os atos praticados pelo contribuinte,
e a consistência das informações prestadas nas declarações e nas escriturações. Então, esses vão ser os 4 eixos aqui que ela vai analisar para ver se ela considera aquele contribuinte em conformidade ou não. Né? A gente vai ver aqui que, por exemplo, na lei do Estado de São Paulo, lá são feitos 3 eixos, mas dentre esses 3 eixos, eles podem ser classificados em vários, desde A mais até D, ou E, se não me engano. Então, assim, de A, vem A, B, C, D, E. Então, a gente vai ver aqui que, às vezes, pode ser algum critério parecido que a Receita vai adotar, porque ela vai fazer alguma classificação conforme a gente viu lá no site, né? Ela fala de procedimento de gerenciamento de risco, que está muito vinculado a essa classificação do contribuinte. E aí, como incentivo, né, à conformidade, eles vão, com vistas à autorregularização, eles vão adotar as seguintes medidas: procedimentos de orientação tributária e aduaneira prévia. É isso, Samuel, é aquela ideia, né? Antes de qualquer coisa, a gente vai poder fazer um procedimento prévio de quase como se fosse uma consulta, né? Falar, olha, essa minha situação aqui está regular, não está? Como é que é, né? Não aplicação de eventual penalidade administrativa. Então, assim, é uma hipótese em evento de não aplicar mesmo uma multa, né? Então, vamos supor que a gente está num procedimento desse, né? Ainda pendente, obviamente, de uma regulamentação na Receita, mas deve vir essa regulamentação. Em quais hipóteses que vai poder ser feita essa não aplicação da penalidade administrativa, né? Do mesmo jeito, essa concessão de prazo para o recolhimento por tributos devidos sem aplicação de penalidade. Então, às vezes, é quase que, olha, me dá mais um prazo aqui, né, conforme a circunstância. Então, você veja que é uma coisa bem amigável que está sendo construída aqui, pelo menos por enquanto, conforme esse projeto de lei está. Ele está lá no Senado, já passou pela Câmara. E aí tem também essa questão da redução da multa de ofício em pelo menos 1/3 e da multa de mora em pelo menos 50%. Então, são benefícios bastante interessantes. Esse quinto aqui eu acho sensacional, que é a prioridade de análise em processos administrativos. Então, se você é um contribuinte em conformidade, você vai ter uma prioridade de análise de seus processos, inclusive quanto a pedido de restituição, pedido de compensação e ressarcimento de direito creditório. Então, você tem um perde-compra preferencial aqui, se você tiver uma boa nota lá no seu, lá como contribuinte, em termos de conformidade. E também vai ter o atendimento preferencial, né, em serviços presenciais ou virtuais. A redução dessa prevista aqui vai ser aplicada cumulativamente, né? Então não é um caso de aplicar ou uma redução ou outra, né? E aí, esses benefícios vão ser graduados e condicionados em função de quê? Apresentação voluntária. Esse aqui é bem interessante porque é um ponto de muita discussão no âmbito jurídico, né? Porque aqui fala apresentação voluntária antes do início do procedimento fiscal de atos ou negócios jurídicos relevantes para fins tributários, para os quais não haja posicionamento prévio da administração tributária. O que ele está falando aqui? Você tem um planejamento tributário que tem algum ponto ali que pode ser objeto de discussão. Se você apresenta ele previamente para a Receita, você fala, Receita, eu vou fazer isso aqui. Isso vai ser graduado e como né, levado em consideração na análise dos seus benefícios, ali de cima. Porque você abriu para a Receita aquele planejamento. Não necessariamente isso quer dizer que você vai ter que concordar com a posição da Receita quanto ao ponto ali específico do planejamento, né? Mas só de ter aberto previamente isso e apresentar voluntariamente é um ponto que vai fazer você ganhar pontos com a Receita, né? Atendimento tempestivo a requisições de informações, isso também já tinha, mas de uma forma indireta, né, na legislação, que, na verdade, se você não atendia tempestivamente, você podia tomar uma multa.
né? Então, agora eles estão colocando também como um critério para análise daqueles benefícios e recolhimentos em prazo e em condições definidos pela Secretaria Especial da Receita Federal. Então, veja, são bons motivos para, né, se adotar um programa de conformidade nesses termos vindos da Receita. E aí eu trouxe aqui também o programa Nos Conformes de São Paulo. Para quê? Para a gente ver um programa que já está implementado e entender como é que funciona essa questão da classificação dos contribuintes. Porque isso é um ponto que pode gerar discussões, inclusive em termos de ações ajuizadas. Por quê? Porque eu estou diferenciando contribuintes com base num critério, basicamente, de que esse contribuinte paga e esse contribuinte não paga. Mas eu posso separar os contribuintes entre adimplentes e inadimplentes e tratar melhor os adimplentes? Isso não estaria violando o princípio da igualdade que está lá na Constituição, né? Seria válida essa diferenciação entre os contribuintes? Esse é um ponto, porque eu já vi uma tese de doutorado que fala que não poderia haver essa diferenciação, né? Então, vai ser um ponto de discórdia aí. Eu acho que muitos contribuintes podem vir a discutir isso, especialmente aqueles que não conseguirem algum tipo de benefício, né, desses programas. Pesquisando no Tribunal de Justiça de São Paulo para ver se existia algum tipo de discussão nesse sentido lá, eu não encontrei votos nesse sentido, mas eu já encontrei em outros, porque essa lei do programa nos conformes de São Paulo, ela também ela cria uma espécie que é o devedor contumaz. Então, ela fala, né, em alguns critérios para tratar o contribuinte como devedor contumaz, e se ele for enquadrado como devedor contumaz, ele vai sofrer uma série de, não é penalidade, mas ele vai ter, por exemplo, regime especial de fiscalização, ele vai ter que pedir as notas fiscais uma a uma para serem emitidas, a depender da hipótese, ele não vai poder mais ter diferimento em regime especial de ICMS. Então, são alguns pontos que já foram tratados pelo próprio Supremo e entendidos como sanções políticas. Então, em alguns casos, ainda não teve esse tipo de discussão. E no Tribunal de São Paulo, as que tiveram foram rejeitadas, mas a gente já pode vislumbrar esse tipo de discussão caso o programa Confia adote um sistema parecido. O sistema aqui de São Paulo, né, entrando agora especificamente nele, ele faz a classificação dos contribuintes entre A+, A, B, C, D, E e NC. NC é o não classificado, que é uma categoria transitória para os contribuintes. Na verdade, ele fica nessa classificação por pouco tempo. E aí, essas classificações vão levar em conta 3 critérios, né? E cada um deles vai ser atribuído uma nota que vai de A+ até o E. As obrigações tributárias vencidas e não pagas relativas ao ICMS, então, quanto melhor ele for, mais, né, ele vai ser A+. A aderência da escrituração ou declaração e os documentos fiscais emitidos, né? Então, o que ele declara e escritura e o que ele emite, né, e recebe, né? E também o perfil dos fornecedores desse contribuinte, né, conforme o enquadramento nas mesmas categorias. Então, olha só que interessante. No caso de São Paulo, não adianta só a sua empresa ser conforme. Não adianta ter a conformidade apenas da sua empresa. Seus fornecedores também têm que estar em conformidade, porque senão ele vai fazer a sua nota piorar. Então, acaba que é um incentivo para gerar a conformidade em toda a cadeia de produção, né? E aí, por exemplo, nos critérios de obrigações pecuniárias, né, vencidas e não pagas, o tempo de atraso vai ser o que vai gerar essa classificação.
né? Então, quanto mais atrasado, pior a sua nota. No critério de aderência, ele vai considerar a mais o contribuinte com 98% ou mais de aderência, por exemplo. E será classificado como D, o contribuinte com menos de 90% de aderência. Então, eles consideram um nível de aderência até bastante alto. O perfil dos fornecedores também vai ser com base no percentual das entradas de mercadorias e serviços, né, tributados pelo ICMS no estabelecimento do contribuinte, proveniente de fornecedores classificados das mesmas notas, né? Então, vai fazer uma ponderação das notas dos seus fornecedores. Os contribuintes que têm que são classificados em A e A+, lá em São Paulo, eles podem pleitear a análise fiscal prévia, né? Que é o que é isso, né? É a realização de um trabalho, vai ser designado um fiscal para, sem objeto, né? Vai fazer um trabalho analítico, no seu caso, ou às vezes até de campo, sem o objetivo de lavrar uma auto-infração e imposição de multa. Ele vai fazer uma análise e te falar, olha, tá certo ou tá errado. Vai para esse lado ou vai para esse, né? Então, assim, já é uma iniciativa em vigor no estado de São Paulo, essa aí da análise fiscal prévia. E essa análise fiscal prévia não vai constituir início de ação fiscal, né? Porque muitas vezes qualquer análise, né, de um fiscal já constituía o início de ação fiscal, e aí você não consegue fazer, por exemplo, a denúncia espontânea. Nesse caso aqui, não. Essa análise prévia não constitui iniciação fiscal e você pode fazer a denúncia espontânea. Então, eventualmente, você viu na análise prévia que o seu procedimento está todo errado, você pode fazer a denúncia espontânea e pagar, elidindo, por exemplo, juros de multa, né? E aí, eu trouxe aqui para a gente ver quais são as contrapartidas do contribuinte classificado como A+, lá em São Paulo, que também são bastante interessantes. E aí, à medida que você vai passando do A+, para o A, para o B, para o C, essas letrinhas aí que vão de A a H, elas só caem. O A, por exemplo, ele não tem AH. Já quando chega no B, acho que só tem 4 coisas. Então, assim, vai reduzindo drasticamente. O A+, então, por exemplo, como a gente já disse, tem acesso ao procedimento de análise fiscal prévia, ele tem autorização para apropriação de crédito acumulado, né, com o procedimento simplificado, efetivação de restituição também, observando no procedimento simplificado, autorização para pagamento do ICMS de substituição tributária, né, com base em compensação em conta gráfica, mesma coisa para o ICMS de importação, renovação de regimes especiais observando procedimentos simplificados, inscrição de novos estabelecimentos também com procedimentos simplificados, e esse aqui eu achei super interessante, que é a transferência de crédito acumulado para a empresa não interdependente com procedimentos simplificados. Então, a gente vê que a ideia lá é, quanto mais inconformidade, melhor para o contribuinte em termos das contrapartidas, né? Então, agora a gente tem que ver aí como é que vai ser essa tramitação desse projeto de lei 2.384 no âmbito, né, que vai se tratar do programa no âmbito da Receita. Acho que com a promulgação desse projeto de lei, né, transformado em lei, deve dar uma acelerada ali na movimentação, na tramitação do programa Confia na Receita, né, porque eu tive conversando com alguns auditores fiscais lá na Receita também, que eles falam que lá só se fala atualmente em conformidade, então que tem sido uma tônica bastante recorrente lá, e que eu espero que esse programa, que a lei sendo promulgada e o programa avançando, né, seja um marco interessante para a gente começar a mudar essa visão entre fisco contribuinte, né, melhorando essa relação aí. Eu cataloguei pelo menos 2, 4, 6 estados que seguiram a mesma linha de São Paulo. Então, Espírito Santo, Rio de Janeiro,
Alagoas, Ceará, Piauí, Rio Grande do Sul também criaram programas de conformidade, né? Espírito Santo e Rio de Janeiro, na verdade, não criaram, eles fazem parte de um programa local da Receita Federal nesses dois estados. Então, existem alguns programas no Brasil parecidos com esse aí do Nos Conformes de São Paulo, e ele ajuda realmente o contribuinte a visualizar que é melhor para ele fazer certo. Esses programas, eles tanto o Confia quanto esses aí dos estados, né? Eles realmente demonstram para as empresas, para os contribuintes, de que vale a pena você fazer corretamente, você buscar, né, ser um bom contribuinte na visão do fisco, porque quando o fisco entende que você está querendo fazer certo, antes você dependia muito da interpretação pessoal do auditor. Hoje, os programas, eles já acabam criando essas metodologias e indicadores em que você se caracterizando como um bom contribuinte, sim, você tem benefício. Precisa 7, né, voltado para esse tema 182, 1182, julgado pelo STJ, e os reflexos, né, dessas subvenções nos tributos diretos, tributos sobre o lucro, imposto de renda e contribuição, especificamente, né, para as empresas do lucro real, porque o impacto seria nelas. O CPC 07, ele trata, a gente vê muitas situações de subvenções, no caso que o foco principal não é a redução tributária, mas sim a concessão de algum benefício em detrimento de uma carta de intenções. Subvenções são fundos ou recursos financeiros fornecidos pelo poder público, autarquias ou sociedades de economia mista, com o objetivo de apoiar atividades específicas, promover o desenvolvimento econômico, social ou outras finalidades específicas. Normalmente, as subvenções exigem uma contraprestação, geração de empregos, manter a arrecadação dos tributos, sem redução do valor recolhido. Após a Lei Complementar 160, a gente teve um nivelamento dessa concessão de benefícios. Inclusive, hoje, se algum estado conceder um benefício de um regime especial para qualquer contribuinte, ele tem que, se for algo assim novo, digamos assim, que não tem precedente, ele tem que se reunir com os conselheiros do CONFAS de todos os estados para que todos os conselheiros, todos os estados, eles estejam de acordo, né, para conceder, mesmo que seja para uma empresa específica. Então, isso é muito importante, primeiro pela competitividade comercial, né, e também de fato, pelo princípio da isonomia tributária, porque haviam casos, né, de, sim, alguns lobbies muito fortes que prevaleciam algumas empresas perante outras empresas do mesmo segmento. Então, isso vai caminhando, de certa forma, para um monopólio em determinado local, de determinado segmento. Dado que a nossa carga tributária, que nem o Saulo citou, é muito bem colocada, ela reflete diretamente no caixa das empresas e gerando até, a gente costuma ver aí empresas do ramo automobilístico deslocando, né, entre estados. Isso acontecia mais. Hoje em dia, depois dessa reforma, isso não tem acontecido. O tema que está em pauta, e para quem acompanha e tem visto aí as discussões, seriam as subvenções que são concedidas de forma geral em esfera estadual, sejam elas isenção ou redução da base de cálculo. Como a gente sabe, a redução da base de cálculo ela pode ser editada através de decreto, evitando todo aquele trâmite legal, né? Então, a gente tem os decretos que eles, digamos assim, aceleram esse processo. E isso traz para a gente uma certa dúvida. Por quê? A gente até exemplificou isso aqui na frente, mas a gente trouxe um caso prático para ficar melhor o entendimento. Caso tenha alguma dúvida, alguém quiser me interromper, pode ficar à vontade. Não sei, né, a formação, se alguém tem dificuldade com a questão da contabilidade em si, a apuração do exercício. Então, a gente trouxe um exemplo aqui para facilitar esse entendimento. E a discussão, né, a pauta de todo esse assunto é justamente isso. Esse terceiro cenário que a gente fez é que a gente traz como deve ser praticado, né, em casos que houverem redução da base de cálculo ou isenções concedidas por decreto pelo governo estadual. Nesse terceiro exemplo, a gente tem as mesmas vendas, R$ 100.000, a alíquota de semestre 4,5%, e reparem que o nosso LAIR ele vai ser o mesmo do primeiro cenário. Então, no primeiro cenário, a gente teve um LAIR de R$ 88.000,
E nesse cenário a gente vai manter esse LAI. Por quê? Aqui a gente vai ter uma exclusão de subvenção governamental permitida com a legislação que a Jordânia vai trazer para a gente. Então, assim, Jordânia, comparar os desembolsos. Nesse slide, a gente trouxe aqui os desembolsos efetivos. Então, antes do decreto, a gente teve um desembolso de 29 mil. Após o decreto, porém sem utilizar a subvenção, utilizando apenas a redução da alíquota de ICMS, a gente passa a ter um desembolso de 32 mil reais. E o correto é a gente utilizar o benefício de ICMS nesse cenário e também essa diferença entre a alíquota de 12 para a alíquota de 4,5, que vai resultar em 7,5, a gente também fazer essa exclusão. Fazendo essa exclusão da subvenção, a gente vai ter um recolhimento de imposto de renda e contribuição de 22 mil reais. Então, podemos observar no comparativo que o menor desembolso ocorreu no cenário no qual a empresa utiliza o decreto acompanhado da subvenção, com a exclusão permitida pela Lei Complementar 160 de 2007. Caso a empresa optasse por não realizar a exclusão relativa à redução da alíquota de ICMS, o desembolso para RPJs e SLL seria maior. Ele teve como objetivo julgar justamente sobre esses benefícios fiscais, fora, excluindo a questão do crédito presumido de ICMS na base de cálculo do IR e da CS, porque conforme o Samuel até abordou anteriormente, os tribunais eles já tinham um posicionamento firmado em relação a esse tema do crédito presumido. E como que esse tema, essa questão dos produtos isentos, né, e com a redução de base de cálculo, chegaram ao STJ. Baseado no entendimento que eles tiveram dessa ERESP 1517-492 do Paraná, eles tiveram esse julgamento favorável em relação à questão de não incluir, não levar à base de cálculo de RPJ e DCS o crédito presumido de ICMS. Então, eles fizeram, vamos dizer assim, uma analogia em relação a esse tema, porque se eles consideravam o crédito presumido de ICMS como um benefício fiscal, as isenções e as reduções de base de cálculo também deveriam ser entendidas como um benefício fiscal, e por que elas não seriam excluídas do cálculo do IR e da CS. Então, diante desse entendimento dos contribuintes, foi levado ao judiciário e, diante de diversas decisões favoráveis de tribunais, levando em consideração essa decisão anterior, né, do STJ, e por causa de um descontentamento, né, da Fazenda, esse tema chegou ao STJ. E o STJ entendeu o quê? Nesse julgamento que ocorreu agora em abril de 2023, e teve o acórdão publicado em junho de 2023. Eles entenderam, primeiro, que é impossível excluir os benefícios fiscais relacionados ao ICMS, de redução de base de cálculo, de isenção, salvo quando atendidos os requisitos previstos em lei. E já colocou aqui, não lhes aplicando o entendimento firmado, que já tem um entendimento nas duas turmas, dessa questão do crédito presumido de ICMS. Inclusive, essa questão do crédito presumido de ICMS, na base de cálculo do IR e da CS, já tem um entendimento, inclusive, do STF. Ele já considerou o tema como um tema infraconstitucional. Então, realmente, a última palavra, até o momento, é do STJ. Tiveram o que seriam esses requisitos previstos em lei? Seria atender os requisitos legais abaixo do artigo 10 da Lei 160 de 2017 e o artigo 30 da Lei Complementar 12.973. Bom, sobre reforma tributária, nosso tema constante e atualizado, aqui eu trouxe um print aqui de hoje, do Google e do Bing e da Microsoft. Então, no momento, estamos com o projeto no Senado, teve uma reunião com alguns governadores, nem todos foram, alguns mandaram vice-governador, Minas não foi nem mandou ninguém,
continuam algumas pressões de segmentos diversos, alguns números estão começando a ser levantados, de estados, municípios, né, quem ganha, quem perde, e continuamos com a expectativa de que ainda esse ano volte para a Câmara, né, porque já há uma pré-definição de que acontecerão muitas alterações e vai voltar para a Câmara. E a gente continua acompanhando aí, tendo algum movimento que justifique a gente pautar aí para falar mais detalhe, a gente traz para vocês. Se alguém tiver alguma dúvida, fica à vontade aí para abrir o microfone, por favor. Ainda sobre a reforma tributária, aconteceu uma reunião esse mês, né, dia 18 de agosto, do ENCAT, que é aí o grupo técnico, né, até o Fernando citou na fala dele aí, a parte dos secretários de Fazenda, né, e o ENCAT são as pessoas técnicas direcionadas pelos estados. E aí, nessa reunião, a reforma tributária foi pautada e eles colocaram que já existe um grupo interno discutindo, acompanhando o que está acontecendo, se preparando para fazer alguma coisa, e que eles combinaram de não fazer nenhuma alteração em nota fiscal eletrônica, por enquanto, que não seja necessária, obviamente, né? Então, nenhuma evolução tecnológica, nenhuma mudança em termos de documentos fiscais é o que está combinado, tanto pensando na reforma tributária quanto no PLP 178, que é aquele da simplificação, que a gente vai comentar um pouco mais para frente. Ainda sobre essa reunião também citaram sobre a questão das notas fiscal de serviços, né? Então, que faz parte desse processo de simplificação, que a gente vai comentar mais também. E eles aqui, nesse outro pedaço aqui da ata, eles comentam que foi criado um fórum para ter foco e energia na simplificação, alinhado com o que está sendo direcionado aí pelo projeto de lei e também pela reforma tributária. E aí citaram como exemplo, né, que desde o começo do ano não existe mais a impressão de DANF ou de DANCT, né, do CTE, para as empresas. A legislação dispensou a impressão. A Receita Federal, lá no dia 10 de agosto, soltou uma nota dizendo que não vai adiar o prazo de novo. A Prefeitura de Porto Alegre foi além do que está definido para o ambiente nacional, e eles já definiram que a partir de 1 de outubro, sociedade de profissionais, e a partir de 1 de novembro, microempresa e empresa de pequeno porte do Simples Nacional também deverão utilizar o ambiente nacional. Então, isso é específico para aqueles que estão na prefeitura, em Porto Alegre, né? E a secretária da Fazenda da Prefeitura de Porto Alegre é também o presidente da Abrasf, que é a associação das prefeituras aí que definiu o padrão anterior. Então, esperamos também que isso aí seja uma tendência seguida pelos outros municípios. Sobre a nota fiscal eletrônica em Minas Gerais, então, as empresas aí participantes do grupo piloto continuam reclamando e pedindo ajuda para o ENCAT com relação à baixa qualidade e aos problemas com a parte aqui de Minas, a instabilidade, né? E aí eles colocaram na pauta que estão trabalhando e tentando conversar e avaliar com a Secretaria da Fazenda de Minas para ver se melhora esse ambiente. Falando também de nota fiscal eletrônica, nós temos uma nota técnica entrando em produção agora em setembro, a 2023-00001, que trata da tributação monofásica de combustíveis. É a única nota técnica a entrar em produção agora nos próximos 3 meses. A gente sempre está trazendo essa informação aqui para vocês. E nessas últimas semanas, vamos comentar aqui outras novidades ou publicações. Então, de nota eletrônica, a gente teve, como sempre, algumas publicações de notas técnicas. Então, essa aqui trata de uma tabela de NCM e unidade tributária específica ali para um grupo de produtos. Então, foi publicada mais uma versão dela. Essa outra
trata de regras de validação de nota fiscal ao consumidor, né, tratando de CFOPs. Lembrando sempre que as notas técnicas são publicadas com antecedência, com prazos futuros para homologação e produção. Essa outra tratando também de regras de validação de tributação monofásica de combustíveis. Sobre e-social, a gente teve em julho, né, logo no dia seguinte à nossa reunião do BXGDE, a formalização da data para as reclamatórias trabalhistas, né, os processos trabalhistas. Então, definindo que o início será a partir de 1º de outubro. O presidente da FIENG, o Flávio, quando ele divulgou isso aqui, por ser um pleito aí das entidades também, da própria FIENG, ele alertou as empresas que se preparassem, que dificilmente haveria uma nova prorrogação. Então, está previsto para iniciar em 1º de outubro, mas como, né, nos momentos anteriores, sempre existe a possibilidade de alguma prorrogação, a gente não está ouvindo nada a respeito de prorrogar, né? Mas isso pode acontecer por questões técnicas ou pressões aí das entidades. Também foi publicada uma portaria conjunta tratando do layout, né? Da versão nova do layout, do e-social. Iniciou o projeto do FGTS digital, então depois de muitos anos, aí, desde o início do e-social, essa parte do FGTS ela fazia parte, então iniciou o projeto, né, a parte de implantação. Então agora estamos num período de testes, né, e até 31 de dezembro deve estar preparado o sistema para que, a partir de janeiro de 24, ele entre em produção. De prático, tem a integração com o e-social e tem aquele atendimento ao pleito de que a data de vencimento, né, do FGTS seja lá no dia 20, junto com o INSS, e não mais ali pelo dia 7. Então, isso aí vai ser uma consequência dessa implementação nova. Aí aqui a regulamentação, que também aconteceu, da FGTS digital. Também, lá no meio de julho, depois da nossa reunião, a Secretaria da Fazenda de Minas publicou mais uma lista de contribuintes desobrigados a entregar a DAP, né? Então, Minas está fazendo aquele processo de avaliar a qualidade da DAP versus o SPED, e aí vai lá e publica quem está dispensado. Então, em julho, teve mais uma publicação. Minas Gerais também informou que a Fazenda está fazendo um estudo para ampliar as formas de transferência e utilização de crédito do ICMS. Então, a pedido do governador, a Secretaria da Fazenda está fazendo um estudo, um levantamento para avaliar possibilidades de melhorar esse processo, né? Obviamente que isso também é bom quando a gente fala de reforma tributária, porque vai ter um período aí de transição. E tem empresas aí, inclusive aqui, né, clientes aqui do BXGDE, que tem um acúmulo muito alto de crédito, uma dificuldade muito grande de usar, né? Sobre o registro 1601, aquele do cartão de crédito, né, a gente teve alguns estados publicando a dispensa. Então, a gente tem informação no momento de que Bahia, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo dispensaram. O pessoal do Conselho de Contribuintes, que tem alguns colegas aqui que participam, demandaram para a FIENG atuar junto à Secretaria da Fazenda para pleitear a dispensa em Minas, mas isso foi esse mês, há 2 semanas atrás. Então, existe esse movimento aí geral né, nos estados de se buscar a dispensa, considerando que é um registro que não vai agregar muito ao processo de fiscalização e que vai gerar muito trabalho para as empresas. A nota fiscal brasileira e a demonstração fiscal aí que substitui as obrigações, né, foram vetados na promulgação aí da presidência do projeto de lei da simplificação, mas foi criado o Comitê Nacional de Simplificação. Então, esse comitê, como eu citei ali na ata do que eu estava falando do ENCAT, ele tem o objetivo de atuar num processo de simplificação das obrigações acessórias e das obrigações principais,
e em linha aí com a reforma tributária e as discussões dos documentos fiscais, pode ser que traga algum benefício para nós aí, apesar de que o objetivo desse projeto de lei era criar uma obrigação e uma nota fiscal nova, substituindo o que já existia hoje no Brasil, mas isso aí, esses 2 pontos principais no projeto de lei foram vetados como era esperado, né? Eu tinha já falado aqui nas outras reuniões que eu achava que seria vetado integralmente, não foi integralmente, foi criado um comitê para atuar na simplificação. Em termos de FD-REINF, nessas últimas semanas foi publicada uma nova versão do Manual de Orientação do Desenvolvedor, foram publicados os esquemas técnicos aí da nova versão e um outro Manual de Orientação do Usuário. Essas publicações, nessas últimas semanas, deram mais força para as empresas pleitearem a postergação para competência janeiro e não competência setembro, e ainda não temos uma resposta, mas como eu já havia falado anteriormente aqui no BXGDE, eu acredito que será postergado para janeiro, sim, mas isso é só uma opinião e o cenário ainda é de análise da Receita Federal. Nós, junto do grupo piloto, aí fizemos uma pesquisa com as empresas para entender em que momento estão, qual é a dificuldade e tal. Isso foi compartilhado com a Receita e estamos aguardando o retorno deles, mas acredito que o pleito será atendido. Teve também uma atualização no ambiente de produção restrita. Temos também a informação do Ministério de Transportes que o DTE, que é uma famigerada obrigação nova, que nós também já discutimos aqui, enquanto era projeto de lei, depois fez parte daquela lei da liberdade econômica, foi derrubado, aí virou um outro projeto de lei, foi aprovado, e foi criado um documento de transporte eletrônico, para ser adicionado ao processo de transporte. Então, como foi criado, foi formalizado, as secretarias de Fazenda, então, não tiveram que fazer um convênio, uma integração, e eles estão trabalhando na integração para que diminua o impacto para os contribuintes, para que haja uma integração entre esse DTE e os documentos fiscais eletrônicos e o MDFE, que é o manifesto de documento fiscal. Então, esse está em processo, pelo menos foi aprovado, agora vai entrar em processo de implantação. Tivemos algumas novidades em termos de comércio exterior, A Receita publicou uma nova portaria sobre o OEA, que é o programa aí de operador econômico autorizado, que gera vantagens aí para quem faz parte desse processo. Foram também criadas novas funcionalidades no sistema Classif do Pucomex, que é o sistema de classificação das mercadorias, que facilita para as empresas definirem a NCM aí no processo de importação, e também foi criada uma nova versão do Portal Único, que trata aí dos processos de importação e das operações abrangidas do INPE, que é o Documento Único, Declaração Única de Importação. Foi publicada uma versão nova do SPED fiscal com apenas evolução, melhoria de relatórios e de performance. Foi publicada uma nota orientativa do SPED fiscal, focado na questão dos combustíveis, do ICMS monofásico. Uma informação da Receita Federal de que o GovBR vai limitar o acesso robotizado ao ECAC e ao GovBR. Então, para quem utiliza processos robotizados aí para acessar o ambiente da Receita Federal, do Gov, do ECAC, dependendo da forma, do modelo que utiliza, pode ter impacto, porque o objetivo deles é exatamente impedir os acessos robotizados que geram uma lentidão, já que o sistema não foi preparado para receber o volume tão grande de acesso. Ontem a Câmara aprovou a urgência para votar a desoneração da folha, e aí entre hoje e amanhã eles devem votar isso aí, está caminhando para que seja novamente mantida até o final de 2027, é a expectativa. A notícia de que, eu não sei, não vi se votou hoje, mas que hoje poderia ser votada a PL do CARF,
que também foi pauta nossa aqui, né, do Fernando. E então, a depender do como for, né, pode ser que no mês que vem tenhamos alguma coisa para trazer aqui para vocês. A informação de que o sistema radar da parte de comércio exterior da Receita Federal voltou a funcionar normalmente.